Se você já recebeu a sua lista de oração em PDF, pois muito bem, isso significa que você tem o meu contato e você já me adicionou. Se você não fez, então por favor, me adicione, envie aí a sua mensagem e eu vou lhe enviar essa lista de PDF de oração, tá bom? Esse é o nosso compromisso de estarmos diariamente orando pela vida dos nossos amados irmãos em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Nós também temos um ministério de oração da madrugada. Quantas vezes o Senhor nos desperta pela madrugada para orar, para refletir sobre a palavra. Esta madrugada estava refletindo sobre Coríntios capítulo 12, sobre a importância da ação de Deus no corpo de Cristo de uma forma organizada, de uma forma estruturada, onde sabemos que um corpo saudável tem cabeça, tem liderança e tem membros, em que cada um tem a sua função. Então, isto é maravilhoso. Estávamos orando sobre isso e eu creio que o Espírito Santo trabalha em todas as coisas onde há necessidade na sua igreja de iluminação, tá bem? Então vamos estar juntos diariamente em oração. Por favor, pastor, eu tenho um pedido de oração e ainda não tive oportunidade de colocar o meu nome na lista. Não tinha problema, é só você colocar aqui no nosso chat e um dos nossos amados irmãos, pastora, presbíteros, diáconos da igreja vão estar orando por você, em nome do Senhor Jesus. Eu quero também, nessa introdução, lembrar você que nós temos um trabalho de evangelismo, de PEGIC, de cultos no lar. Inclusive, esta reunião de sexta-feira é uma oportunidade de você fazer o seu PEGIC na sua casa. Creio que cada irmão que está aqui nesta live, nesta hora, já conhece a live, está agora fazendo o seu PEGIC, seu pequeno grupo de integração e crescimento, na sua casa, no seu momento de adoração, aproveitando esse momento de live. Mas nós também fazemos a visita. Essa semana visitamos a casa da dona Neuza Maria, louvado seja o Senhor, uma senhora extremamente simpática, me recebeu com muito amor e muito carinho, e foi uma bênção estar na casa da nossa irmã Neuza, lá próximo de Coelho Neto, Rocha Miranda, Honório Gurgel, aquela região ali. Então estivemos lá fazendo uma visita e foi simplesmente maravilhoso. Então, pastor, eu gostaria de uma visita aqui pastoral. Então entre em contato com a nossa equipe de ministros da igreja, e nós, com esse trabalho organizado que temos, cada um dentro da sua função, nossos amados irmãos vão fazer o agendamento e com toda a alegria, amor e carinho, pastor Anderson estará na sua casa fazendo este trabalho de culto no lar, tá bom? Em nome de Jesus. Pois bem, amados, sem mais delongas, já foram 5 minutos de introdução. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 12, versículos de 1 a 5. Vamos falar sobre palavra e oração. É a igreja como instrumento divino cumprindo a missão. Oh, Deus seja louvado. Capítulo 12, versículos de 1 a 5. Vamos fazer a leitura do texto. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja e os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, contudo, todavia, entretanto, conquanto havia lá uma igreja em oração incessante, oração incessante a Deus, por parte da igreja,
em favor dele. Ó igreja, vamos orar a Deus. Estamos aqui um em favor dos outros, aqui orando, em nome de Jesus. É um por todos e todos por um. Vamos orar aqui uns pelos outros e vamos ver Deus operando maravilhosamente. Pai querido, Pai amado, Deus tremendo, Deus bondoso, aqui estamos diante da Tua Santa Palavra e com os Teus filhinhos pela internet, agora aqui no canal Facebook Anderson Nogueira Bispo, consigo visualizar uma dezena de irmãos cultuando junto comigo, e pelo YouTube da igreja, nosso canal em franco crescimento, também alguns irmãos adorando a Deus. Ó Deus, estamos unidos, oração incessante da igreja em favor uns dos outros. Fala-nos, Pai, instrua-nos na Tua palavra, em nome de Jesus. Esse é nosso pedido humilde para a glória do Senhor, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Família querida, povo santo, povo amado, povo de Deus, povo abençoado, com toda sorte de bênçãos espirituais. Você sabe que quem escreveu o livro de Atos é o mesmo autor do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O autor é Lucas. Portanto, em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, ele começou a registrar o que Jesus, ele registrou o que Jesus começou a fazer e a ensinar. O início, o começo, o que Jesus estava fazendo e ensinando. Agora, no registro de Atos, você sabe que Atos registra um período aproximado de 30 anos, em que a igreja sai da Judéia e alcança os confins da terra, Roma, o coração do mundo naquele tempo, e possivelmente a Espanha, onde era, naquele entendimento do contexto, os confins da terra. Então Lucas, dentro desse contexto de missão, desse contexto de evangelização, em que a palavra de Deus vai correndo e a igreja, passo a passo, desenvolve a vida de oração, nada é feito, nenhum passo é dado sem que haja palavra e oração. Essas são as pernas da igreja, perna direita e perna esquerda. Alguns teólogos, inclusive, perguntam, questionam por que o Novo Testamento não fala nada sobre louvor. Você não vê o Novo Testamento instituindo um ministério de louvor na igreja, instrumentos, músicas e cordas. Nada. Não tem essas referências de ministério de louvor. Tá? Nós temos em outros livros, os Salmos, especialmente o salmista. Não é que o Novo Testamento seja contra o ministério de louvor, não é isso. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Mas o enfoque do livro, da igreja primitiva, da igreja que estava nascendo, era a palavra e era a oração. Então Lucas, nesse contexto de missão, palavra e oração, ele volta a sua atenção para a ação do Espírito Santo de Deus, a ação do Santo Espírito de Deus, como o Espírito está atuando de diversas maneiras, por diversos eventos e pessoas que estavam nas mãos do Senhor para o propósito grandioso da evangelização. Note, dentro de um contexto próximo, Lucas registra, por exemplo, a conversão do eunuco etíope pelo testemunho de Filipe, o evangelista Filipe. Quando o eunuco estava lá lendo Isaías 53, e o evangelista perguntou: você entende o que você está lendo? Esta é uma excelente pergunta a fazermos nos nossos pejiques, nos nossos pequenos grupos de integração e crescimento. Aquele que estiver na responsabilidade do grupo, você sabe que um corpo saudável, ele tem um líder e ele tem responsáveis.
é verdade? Nós temos uma liderança, nós não temos 2, 3 cabeças que lideram e cada um puxa para um lado. Isso não é saudável, né? Cada corpo tem uma cabeça, então nós temos um líder que dá a direção, mas nós temos diversos responsáveis por cada departamento. E esta é uma excelente pergunta que um dos responsáveis deve fazer nos seus pejiques, né? Você entende o que você está lendo? Você entende o que está escrito? E que foi o que o etíope ouviu de Filipe? Você entende isso daí? Você sabe que hoje, nos dias de hoje, Isaías 53 é uma espécie de capítulo proibido para a leitura em Jerusalém, diante dos judeus. É uma espécie de capítulo proibido. Amado, se você pega Isaías 53 e você faz a leitura na íntegra, está falando de Jesus aquilo ali. Está falando de Jesus. Só falta escrever literalmente Jesus, Yeshua HaMashiach. Só falta escrever isso, porque é claramente a pessoa de Jesus. Então, ali o Espírito estava trabalhando para que uma pessoa se convertesse, assim de fato foi, e ele foi inclusive batizado de imediato. O Espírito também trabalha na conversão de Cornélio. Ele dá uma visão a Pedro, dá uma visão a Cornélio, um envia mensageiros para o outro, Pedro vai até Cornélio, entra na casa dele, tem contato com uma nova etnia, uma nova nação, levando, expandindo o Evangelho de Jesus. A pregação de Pedro leva aquela família à conversão, louvado seja Deus. Uma nova fundação de uma igreja acontece em Antioquia, fora dos limites da Judéia, uma igreja gentílica estava nascendo dentro daquele contexto. Então, isto é a ação do Espírito Santo. Não perca esse fio da meada. O Espírito está agindo de diversas maneiras. Pessoas que estavam ali disponíveis para a palavra e para a oração, o Espírito Santo estava agindo. E veja no capítulo 11, versículo 13, como diz a palavra: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe disseram: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Louvado seja. Então diz que aqueles homens, Pedro estava pregando, estava levando a palavra, e de repente o Espírito Santo é derramado, que é um batismo na vida desses homens gentios. A palavra do Senhor está correndo. Você sabe que no Atos dos Apóstolos é uma espécie de 3 Pentecostes. Há o Pentecostes em capítulo 2, quando judeus de todas as partes são batizados pelo Espírito Santo. Depois no capítulo 8 também, um Pentecostes dos samaritanos. Os samaritanos não se davam com os judeus. Então o Espírito Santo promove ali um Pentecostes para dizer aos judeus: olha, sou eu que estou fazendo essa obra. Sou eu que estou batizando os samaritanos. Eles são meu povo, são meus filhos. E agora aqui, entre os gentios, uma nova espécie de um Pentecostes gentílico. E é Deus falando para eles: sou eu que estou levando a palavra, eu estou agindo. Então já dizem os teólogos que talvez Atos dos Apóstolos, esse livro deveria de ser chamado de Atos do Espírito Santo, que o Espírito está orquestrando a obra. O Espírito está se movendo em diversos lugares, de tal maneira que essa igreja que nascia fora do território da Judéia,
uma igreja gentílica, esta igreja de Antioquia adquiriu uma compreensão de si como igreja, assimilou o evangelho de tal maneira que ela levou a palavra do Senhor com autoridade. Ela pregou a palavra de Deus com autoridade. Isso faz parte do pano de fundo para entrar no capítulo 12. Olha como é que o Espírito Santo que está conduzindo tudo. A gente não cai de paraquedas aqui no capítulo 12, em que Pedro está preso e tem lá uma igreja orando, e isso sai da onde? Ou seja, o pano de fundo é a ação do Espírito Santo. Que a pessoa pode perguntar: pastor, por que Pedro estava preso? Será que Pedro estava cantando a mulher do vizinho? Será que Pedro estava passando um cheque sem fundo? Estava, sei lá, fazendo alguma coisa de errado? Estava preso, porque ele estava sendo perseguido. Então, amado, ele estava fazendo a obra de Deus. Você pode estar aqui agora dizendo: pastor, eu estou servindo a Deus, pregando a palavra, vida de oração. Pastor, eu estou fazendo tudo certinho. E parece que o couro come, pastor. Pega para capar. É um problema de cada lado. É toda hora um teste. É toda hora uma coisa, sabe? Toda hora uma provaçãozinha. Entende? Olha, pastor, misericórdia, pressão de todo lado. Meu amado, Deus sabe, Deus vai te dar a tua vitória. Deus sabe. Deus está no controle da tua vida. Você está fazendo a obra de Deus, você está servindo ao Senhor, Deus vai te dar uma grande vitória. Quando você menos esperar, de forma inesperada, veio o Espírito Santo, a porta se abriu automaticamente. Tem aquele bonequinho da internet, e veio o milagre, a porta se abriu. É assim. Então, o milagre acontece. Então, essa igreja compartilhou. Olha aqui, versículo 19 a 21. Olha lá que palavra linda. Ele diz: então, os que foram, olha, interessante, hein? Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Diz que um grupo daqueles que foram dispersos estavam ainda fora da visão, estavam ainda limitados, só anunciavam aos judeus, estavam lá fazendo a panelinha deles. Deus não age na panelinha, Deus não quer nada com panelinha, Deus não faz nada com panelinha. As coisas são as claras no reino de Deus. Eles estavam lá na panelinha dos judeus. Agora diz que alguns deles, porém, anunciaram o evangelho aos gregos também, aqueles que não eram judeus, aqueles que tinham sangue gentílico, não tinham sangue judeu, por isso eram gentílicos, aqui eram gregos. E diz que eles foram anunciando a palavra para os gentios, ou seja, eles entenderam que o evangelho era para ser pregado para todas as nações, e diz que a mão do Senhor estava com eles, a mão do Senhor estava com eles. Louvado seja Deus. Amada ovelha, eu declaro em nome de Jesus a unção de Deus sobre nossas vidas, a visão bíblica correta, para que nós possamos levar a palavra às nações, para que nós possamos alcançar as nações, alcançar os perdidos, alcançar as ovelhas de Jesus que estão aí fora no mundo, cansadas, fatigadas, humilhadas, pessoas que estão aí desacreditadas. Muitas das vezes, pelo menos 16 milhões dessas pessoas, 16 milhões dessas pessoas passaram por dentro de alguma igreja, onde foram exploradas, onde foram enganadas, onde se decepcionaram, foram machucadas. Outras saíram por absolutamente pura meninice mesmo, entende? De qualquer forma,
estão desviados, 16 milhões desviados, felizmente ainda não compreenderam o Evangelho, porque o lugar de ovelha é na casa do Senhor. Mas sabe, tantas pessoas feridas, tantas pessoas no mundo machucadas, e diz que parte dessas pessoas aqui não entenderam, ficaram lá fazendo panelinha. Mas a outra parte de gente, enquanto a gente faz panelinha aqui, enquanto vocês fazem panelinha aí, a palavra está deixando de correr. Enquanto vocês fazem panelinha aí, tem tanta gente precisando de ouvir a palavra. Essa palavra tem que correr, urge a necessidade, urge o tempo, a hora é essa, urge. Deus está fazendo uma obra tremenda. Então, este é o contexto da ópera. Então, quando nós abrimos o livro de Atos, que ele diz, vocês vão evangelizar na Judéia, na Samaria, a Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, esse é o esboço do livro de Atos. Aqui, nesse capítulo que nós estamos entrando, capítulo 12, é exatamente o ponto de virada, que sairá da Judéia, ali do limite da panelinha da Judéia, para alcançar os confins da terra, para alcançar os gentios. Era um momento de virada, era um ponto de virada, era um ponto de crescimento, era um momento que o Evangelho iria se expandir de uma forma estupenda e chegar até os confins da terra. E aí, amados, toda vez que o Evangelho o Evangelho, uma obra missionária, uma igreja de Deus, como a nossa, por exemplo, um projeto que você esteja desenvolvendo com Deus, em oração, em fidelidade, uma questão que você tem buscado, profissional, onde você vai glorificar o nome do Senhor, onde você vai agir para a glória de Deus, toda vez que essas coisas de Deus, que hão de glorificar o nome do Senhor, hão de promover o avanço da palavra de Deus, todas as vezes que isso está num ponto de virada para o crescimento, para avançar, para sair da panelinha da Judéia, para alcançar as nações, amado, há uma guerra, o inimigo cria uma guerra, são forças espirituais do mal, são dados inflamados, são fortalezas do inimigo, são pensamentos contrários, é o inimigo soprando palavrinhas mentirosas, denigrindo o irmão, denigrindo a irmã, denigrindo principalmente pastor, amado, é o que mais sofre com isso. Pastor vira devasso, pastor vira mentiroso, pastor vira ladrão, sabe? O cara é um homem de Deus, a pessoa é uma mulher de Deus, honra o Senhor em tudo, mas já virou de tudo quanto é tipo de coisa. Por quê? É uma guerra. E aqui essa guerra estava declarada. Lembra que Tiago foi morto, Pedro estava preso, seria degolado no dia seguinte. Lembra aqui, amado, que dentro desse contexto, em que a igreja estava se expandindo, uma parte da igreja estava orando e vigiando, que é o nosso compromisso, mas uma outra parte da igreja estava dando brechas. Por exemplo, Ananias e Zafira mentiram para o Espírito Santo para ganhar prestígio. Porque Barnabé havia vendido um terreno e tinha dado toda a oferta para a obra do Senhor. Deu tudo para a casa de Deus. Foi o Espírito Santo que moveu ele a isso. Não foi obrigado por ninguém. Barnabé foi e fez por amor. E você sabe que a pessoa está honrando a Deus, faz uma coisa maravilhosa para a obra do Senhor, naturalmente, essa é uma coisa um tanto humana, há um certo prestígio nisso daí. A pessoa ganha lá um prestígio, poxa, irmão, irmã, tal, louvado seja Deus, aquela coisa toda. Quando é uma coisa que vem de Deus, amém, isso é maravilhoso. Mas aí diz que Ananias e Zafira, querendo isso aí também, venderam uma propriedade e deram só uma parte, ocultaram a outra parte. Não, essa parte aqui vai ficar sob o nosso controle. Nós é que vamos controlar isso daqui. E aí eles estavam mentindo ao Espírito Santo, dando brecha. Havia lá a questão da murmuração das viúvas, dos judeus de fala grega, estavam lá murmurando, criando uma crise dentro da igreja.
as autoridades religiosas estavam perseguindo os pregadores, colocando na cadeia, prendendo. Então, amados, na batalha da fé, a igreja de Deus é instrumento divino para irradiar luz e dissipar as trevas e avançar na missão de alcançar Antioquia, Chipre, Cirene e todas as cidades, Espanha, Roma, aos confins da terra. No meio disso tudo haverá todos esses problemas, às vezes problemas externos, problemas internos. É um ponto de virada, a igreja vai crescer, o evangelho vai se expandir, há uma guerra espiritual. Tanto é que Pedro foi preso, mas miraculosamente foi livre, e a palavra de Deus estava crescendo, prevalecendo e se multiplicando. Então olha o versículo 5 aí de novo, de Atos capítulo 12. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia uma igreja perdendo tempo com Big Brother, vendo Big Brother, e quem ia ganhar o Big Brother? Olha lá, era isso que estava fazendo? Não era, amado, não era. A igreja estava em oração incessante por parte da igreja, por parte de Pedro, em favor dele. Então, amado, ouça, aqui a perseguição deflagrada contra eles fazia parte da linhagem de Herodes. A linhagem de Herodes o Grande era uma linhagem sanguinária, maligna. Herodes, o Grande, o primeiro, mandou matar todos os meninos até 2 anos de idade, porque queria matar Jesus. Era um dragão tentando matar a criança, o descendente da mulher. Era perseguição. Herodes Antipas mandou degolar João Batista, que era um profeta do Senhor. Agora é Agripa I, passa fio de espada a Tiago, prende Pedro, persegue a igreja, e diz que parte daqueles religiosos, o texto disse isso, ficavam felizes. E quando Agripa viu que perseguir os pregadores da palavra deixava um grupo religioso lá feliz, aí mesmo que ele desceu a lenha para perseguir. Então, amado, tem gente que fica feliz quando um homem de Deus é perseguido. Tem gente que adora ver um homem de Deus sendo perseguido. Não, esse homem de Deus aí, essa igreja aí, isso aí é tudo santarrão, é tudo mentiroso, são devassos, persegue mesmo. Aí a pessoa fica feliz, mas pode estar incorrendo num grande erro, porque você pode estar perseguindo um homem de Deus, pode estar perseguindo uma igreja de Deus, e não devassos e pecadores e roubadores de dinheiro das pessoas. Pode estar perseguindo um homem de Deus, uma igreja de Deus. E era o que estava acontecendo aqui. Só que Herodes Antipas descia a lenha, era perseguidor da igreja. Mas Deus estava operando, amado. A guerra estava deflagrada. Entretanto, a igreja continuava sendo instrumento divino. Somos nós, somos você e eu. É a igreja de Jesus. Olha lá, versículos 6 a 11. Irmão, vamos lá, temos 3 minutos para terminar, que a gente precisa orar. Versículos 6 a 11 diz assim: quando Herodes estava para apresentar a Pedro, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-se-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge-te, coloca a calça, bota a sandália. E assim Pedro fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, Pedro seguia o anjo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes como uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e faziam o quê? Oravam. Louvado seja o nome do Senhor.
oravam. Então, amados, ovelhinha, com o seu destino em jogo, Pedro seria degolado, seria apresentado para morrer no dia seguinte. Com o seu destino de vida em jogo, aquele homem manteve-se tranquilo, descansado no Senhor. Ele estava dormindo. O anjo teve que tocar nele, bater assim: acorda aí, cara, está dormindo? Então, amados, lembre que quando as águas tempestuosas tentavam afundar o barco, Jesus estava no barquinho e estava dormindo. Pedro aprendeu a dormir com Jesus. Pedro aprendeu a descansar com o seu mestre Jesus Cristo. Ele tinha a mesma serenidade que Jesus tinha, pois ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Foi mais fácil, agora você note, que foi mais fácil a porta de ferro lá da prisão se abrir do que a porta da igreja que estava lá se abrir. Isso mostra o quanto nós somos contraditórios. Que a igreja estava lá orando: Deus, envia um anjo, livra Pedro, meu Deus, ele vai morrer. Aí Deus falou: tá bom, vou enviar um anjo lá, vou libertar Pedro. E ele libertou. Aí Pedro vai lá, bateu na porta da igreja e Pedro está ali fora. Não, mulher, você está louca, não é Pedro não. Não, é Pedro. Não, é o anjo dele, é o espírito dele, sei lá o que é, rapaz. Anjo, cristão falando que é anjo, que é espírito, que é não sei o que, sabe? Totalmente perdido ali na doutrina, sabe? Então, amado, nós somos contraditórios. Às vezes oramos por um milagre e quando o milagre bate a nossa porta, a gente não acredita. O milagre bate a nossa porta, a gente permanece com a porta fechada. O milagre bate a nossa porta e a gente se mantém incrédulo. Então, amado, esta é hora de orar, esta é hora de crer no milagre. Há pessoas que nem oram por nenhuma situação, há outras pessoas que oram, mas não acreditam que podem receber o milagre, ou outras têm muita dificuldade em acreditar que Deus vai agir de alguma forma. Amado irmão, qual é a fé que você tem? Qual é a confiança na fé que você tem? A confiança em Deus que você tem nutrido? Qual é o tipo de confiança em Deus que você tem nutrido? É o tipo de confiança que ora por obrigação, sabe? Mas no fundo, você não acredita que Deus pode operar? Você ora ou até prega a palavra, mas faz de uma maneira automática, sabe? Está no automático, mas você não está vivendo aquilo de verdade, não está vivendo aquilo de verdade, permitindo brechas na sua vida, como Ananias e Safira permitiram, como as mulheres estavam murmurando, lá as mulheres de fala grega, ou como as autoridades religiosas que reprimiam, os pregadores reprimiam a igreja de Deus de se alastrar. Qual é a situação? Então nós precisamos olhar para o texto bíblico, pensar em que nós temos enquadrado. Será que eu tenho orado, mas não tenho crido que o milagre pode bater na minha porta? Não tenho crido que Deus pode agir? Não tenho crido que Deus pode agir na minha vida? Então, amado, eu quero lhe dizer que o poder de Deus sempre irá prevalecer sobre o mal. As artimanhas, as ameaças do inimigo não devem nos impedir de orar, de pregar, de adorar a Deus. Essas são as nossas armas espirituais que estão à nossa disposição para acionar o poder de Deus. E no versículo 24 diz: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então, vamos permanecer em oração, amados. Vamos permanecer em oração, amados. Vamos ampliar a nossa visão das coisas de Deus para as missões. Você lembra lá que uma parte dos irmãos perseguidos estavam lá na panelinha e não pregavam para mais ninguém, ficava lá na panelinha dos judeus? Mas houve uma outra parte que diz: nós vamos anunciar a palavra, nós vamos pregar a toda criatura. É hora, urge a necessidade da palavra de Deus correr. Essa igreja, a palavra diz que a mão do Senhor era com eles. Então esta é a hora de nós vermos com paz no nosso coração,
com descanso em nossa alma, com serenidade em nossos corações, a serenidade que levou Pedro a estar dormindo, mas também a fé que abre a porta ao milagre, a fé que mantém a igreja em oração incessante. Eu creio em nome de Jesus que haverão grandes milagres, haverão curas, haverão sinais, haverá restauração de vidas para a glória do Senhor. Eu quero rapidamente exaltar o nome de Deus, agradecer o nome do Senhor, exaltar o nome de Deus por algumas bênçãos, respostas de oração, para a glória do Senhor. Deus responde às orações da igreja. E o primeiro motivo de agradecimento a Deus pela vida da irmã Rosiane Brito. Irmã Rosiane, membro da nossa igreja, passou por uma cirurgia agora, câncer de mama, um nódulo, e graças a Deus a cirurgia foi excelente, foi um sucesso, e a nossa irmã querida já está em casa, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Irmã Rosiane, nosso abraço, nossas orações pela sua vida permanecem, que esteja 100% recuperada. Então, um abraço para a irmã Rosiane Brito. Quero também agradecer a Deus, mais uma cura aqui, falando primeiro das curas, o irmão Valdécio Almeida. Irmão Valdécio, presbítero, estava lá com uma tendinite terrível no seu pé, não estava nem conseguindo andar direito, botar o pé no chão, já está bem, já está curado, já está sarado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Parabéns, amado, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus pelo Arthur Linhares, aprovado no exame da Fundação Getúlio Vargas, de pós-graduação. Ele é filho da diaconisa Maria do Socorro, nossa irmã querida. Então foi aprovado, só 3% passaram, desses 3% estava lá o irmão Arthur. Louvado seja Deus. E também quero agradecer nosso amado Anderson Nogueira, pastor e capelão da igreja. Neste próximo domingo completará, com a graça de Deus, 22 anos de ministério pastoral. Eu fui ordenado muito jovem, fui ordenado em 11 de agosto de 2002. Eu era um menino ainda, 19 aninhos de vida. Então estou completando 22 anos de ministério pastoral para a honra e glória do Senhor Jesus. Nesse próximo domingo, dia 11 de agosto, meu aniversário ministerial é 11 de agosto e aniversário de vida é 8 do 11, é 8 de novembro. Então, 11 do 8, ministério, 8 do 11, vida. Deus seja louvado. Vamos orar a Deus, irmãos queridos, pela nossa irmã pastora Deise Almeida, nossa querida pastora. Ela está aí com proteinúria, isto é, proteína na urina. Então vamos orar por ela em nome de Jesus. Hipertireoidismo também, sua pressão arterial oscilando, fará tratamento de por causa da carótida, está com 55%, e quero louvar a Deus, uma família tão amada e querida, de amigos, como parte da nossa família, ofertou uma consulta da nossa pastora, e também para o nosso pastor aí de tabela, entrou lá na tabela, lá, filando a boia. Louvado seja Deus. Queremos agradecer ricamente por essa oferta. Louvado seja Deus, que Deus multiplique abundantemente em nome de Jesus. Então, na segunda-feira, a pastora vai ao médico fazer a consulta para fazer o tratamento da carótida, está lá com 55%. Então, orar também por essas questões. A nossa irmã Hilda Silva Machado, que carinhosamente chamamos de irmã Hildinha, ela também está com a pressão arterial oscilando, está com caroço no pescoço e está fazendo exames. Vamos orar por ela. Ela é irmã do nosso querido, amado presbítero Jorge Andrade. Vamos orar por ela, que em nome de Jesus também todo mal caia por terra.
Vamos orar pela irmã Marilene Silva, mãe do presbítero Valdécio, que está fazendo exames devido a quedas constantes e também já está com uma cirurgia de catarata prescrita. Vamos orar pela irmã Maria do Socorro, diaconisa, que está com quadro de alergia respiratória e bastante tosse. Está tossindo bastante, já há uma semana assim. Vamos orar pela vida dela em nome de Jesus. Também ainda pela irmã Rosane Brito, pela sua recuperação total, mas ela deu entrada no INSS, que esse auxílio possa sair para ela, toda a ansiedade caia por terra em nome de Jesus. A Adriele Kelly, síndrome do pânico. Neuza Maria, está curada de qualquer mania de perseguição em nome de Jesus. Oração pelo nosso ministério, irmãos amados. Nós temos orado a Deus e pedido a Deus que Deus levante pessoas, primeiramente Deus levante pessoas para o nosso ministério, ministério de sociabilidade, ministério de evangelismo, ministério de missões, ministério de tecnologia e informação, ministério de louvor. Deus levante também pessoas mais para o ministério de pregação na igreja, tenhamos mais pregadores também na igreja. Nós teremos em breve 2 comunidades aqui na Tijuca e a nossa sede lá em Itaipu, nossa catedral, para a glória, um grande milagre que Deus está fazendo em nosso ministério. Precisamos que Deus levante pessoas para nos apoiar todas dessas maneiras e questões financeiras. Nosso ministério precisa ter as suas finanças sólidas, precisa ter suas finanças de uma forma mais profunda, mais sólida, para que nós possamos ter uma cobertura em todos esses ministérios, pessoas servindo em todos os departamentos da igreja, trabalhando na igreja 24 horas, como profissionais da igreja, em tempo integral. Tá? Então precisamos muito deste milagre da parte do Senhor. Pai amado, querido Deus, maravilhoso Senhor, Pai Jesus Cristo, Deus amado Pai, Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, como família, estamos aqui como membros do corpo de Cristo, estamos aqui, Pai, como ovelhinhas do Teu pastoreio, estamos aqui, Senhor, com os nossos corações totalmente abertos, nossa vida, Pai, totalmente nas mãos de Jesus, estamos submetidos, Pai, à Tua santa palavra, porque nós cremos, Pai, no poder que há na Tua palavra, Pai. E estamos aqui para nos colocar na brecha, Pai, na brecha da oração. Queremos estar orando uns pela vida dos outros, Pai. Queremos cobrir a vida uns dos outros, Senhor, com as nossas orações, com o nosso amor, com o nosso carinho, com a nossa comunidade cristã. Pai, o meu desejo mais profundo da minha alma, Pai, como pastor dessa igreja que o Senhor me tem constituído pastor deste ministério, é que a nossa igreja, cada membro da nossa igreja e cada pessoa que chegar visitando a nossa igreja, ou mesmo online, participando online da nossa igreja, que essas pessoas possam sentir, Pai, nosso ministério, uma verdadeira comunidade cristã, uma verdadeira comunidade cristã, uma verdadeira igreja de Jesus, um lugar onde as pessoas são amadas pelo que elas são, um lugar onde as pessoas são preferidas em honra, como a Tua palavra diz, preferi-vos em honra uns aos outros, não pensando de si além do que convém. Nós não cultivamos isso aqui, Pai. Ninguém aqui, né? Começa do pastor da igreja, o exemplo vem de cima. Nós não pensamos de nós além do que convém, cada um dentro da sua atividade, dentro do seu trabalho. Nós queremos, pelo contrário, preferir-nos em honra uns aos outros. Queremos, Pai, que as pessoas se sintam amadas, se sintam valorizadas, se sintam debaixo de uma cobertura espiritual verdadeira, Pai, onde há
organização eclesiástica sólida, Pai. Por isso o Senhor sabe e é testemunha o quanto eu, nesse caso, minha obrigação e função como pastor, tenho estudado diariamente, Pai, o dia inteiro, Pai, correndo atrás de conhecimento, de teologia, para poder instruir o nosso povo da melhor forma, para que nós tenhamos uma igreja debaixo de uma cobertura espiritual sólida, verdadeira, Pai, em que as pessoas entrem, elas sintam que está numa comunidade cristã verdadeira, está debaixo, Pai, de uma boa teologia. Estamos, Pai, debaixo da cobertura bíblica da Tua santa palavra. Pai, debaixo de uma comunidade cristã verdadeira, onde as pessoas amam umas às outras, onde as pessoas dão as mãos, abraçam, ósculo santo, as pessoas se preocupam umas com as outras, as pessoas oram umas pelas outras verdadeiramente, as pessoas têm a possibilidade de fazer amizades e de abrir o coração umas com as outras, e isso há uma coisa chamada afinidade natural. Às vezes a pessoa se sente com uma afinidade por um irmão, de uma forma que ela se abre com esta pessoa, porque tem afinidade para isso, ou com uma irmã, enfim, e assim, debaixo de um amor cristão, que é o vínculo da perfeição, e nós possamos estar, Pai, cobrindo uns aos outros, nessa atmosfera da oração, porque Pedro estava preso, guardado no cárcere, para ser degolado. Tiago já havia sido passado a fio de espada. Então a igreja diz, gente, se Tiago foi passado a fio de espada, o que nos garante que Pedro também não vai ser? Mas ainda assim a igreja mantinha sua fé e orava incessantemente, e ainda assim Pedro estava descansando no Senhor, porque ele estava na prisão dormindo, e Deus estava vendo isso tudo, o Espírito Santo estava vendo isso tudo, e Lucas, quando faz o registro desses eventos, ele registra como o Espírito Santo age de diversas maneiras. Ele agiu através de Filipe, que foi lá e abençoou a vida do eunuco para que ele se convertesse e recebesse Jesus. Ele agiu no batismo dos judeus, no batismo dos samaritanos, no batismo dos gentios. Ele agiu mostrando a Pedro e mostrando a Cornélio visões claras da sua vontade, e ele agiu fazendo com que a palavra saísse da panelinha dos judeus na Judéia e alcançasse os confins da terra. Oh Senhor, ele fez o registro, Lucas fez o registro, de um lado da ação do Espírito Santo, de outro lado, ele fez o registro da fraqueza interna dentro da igreja, a fraqueza dentro da igreja, através de pessoas, meninas, que estavam agindo com armas carnais, e ali eram brechas do maligno, e Satanás estava alcançando brechas na vida daquelas pessoas ali, da mesma forma que ele também age no registro da igreja de Chipre, Cirene, Antioquia, que pregavam a palavra a todos os gregos, a todas as pessoas, ou seja, uma igreja que havia tido uma compreensão da responsabilidade, da urgência da pregação da palavra, e enquanto aqueles outros irmãos judeus que estavam lá limitados, eles estavam vendo a necessidade de pregar a palavra, e eles estavam avançando com a evangelização. Ó Senhor, esse era o contexto de um momento em que Pedro, o apóstolo, estava preso, mas havia oração incessante por parte da igreja, e havia anjos ministrando a favor da igreja. Pai, que nesta hora
nós estejamos vivendo isso, Pai, porque assim como a Tua palavra é inspirada, assim também está afetando para o bem a nossa vida, para que nós, em nossa compreensão cristã individual e em nossa compreensão cristã comunitária, possamos avaliar, fazer uma avaliação pessoal, onde estamos errando, em que estamos dando brechas para o maligno, e em que estamos acertando, levando a palavra do Senhor, que possamos fazer uma avaliação bíblica, santa, sagrada, para que a palavra de Deus corra, para que a palavra de Deus avance, se temos tido vida de oração de fato, se temos aprendido a descansar no Senhor de fato, e possamos praticar a oração incessante, como estava a igreja, se temos crido de que ao orarmos como igreja, de fato o milagre pode ou não bater na nossa porta, porque às vezes nós oramos, Pai, mas oramos com o coração incrédulo, oramos com o coração duvidoso. Será que Deus pode agir de verdade? Ao passo que Pedro bateu na porta daquela igreja, e os irmãos disseram: você está louca, Pedro está lá preso, cara, você viajou na maionese, você está louca, é um anjo dele, Pedro está lá preso. E não, Pedro estava batendo naquela porta, o milagre tinha acontecido, Pai. Senhor, que nós possamos estar incessantemente como uma comunidade cristã, cumprindo a missão evangélica, da oração, da intercessão, da mútua ajuda, do mútuo socorro. Possamos estar, Senhor, na ousadia do Espírito Santo, debaixo da ação do Espírito Santo, para vermos pessoas curadas, saradas, casamentos restaurados, famílias restauradas. Possamos ver, Pai, pessoas movidas e tocadas. Possamos, Pai, perceber nitidamente a presença do Espírito Santo em nosso meio. Como é gostoso, como é maravilhosa, Pai, a Tua presença. Como é linda, é suave, é doce, é boa, Pai, a Tua presença, quando Tu te manifestas, Pai. Senhor, nós ficamos às vezes atônitos, querendo mais e mais e mais dessa presença maravilhosa, Pai, porque ela é gostosa, ela é doce, ela é boa. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, que nós possamos no meio da congregação, das orações, da pregação da palavra, do louvor, nós possamos estar, Pai, no meio de um culto racional. A Bíblia diz que a igreja estava na casa da mãe de João Marcos, incessantemente orando a Deus, Pai. Senhor, que nós possamos estar em cada culto da igreja reunidos, que nós possamos ter os irmãos fazendo pelo menos uma vez por semana um PGIC, um pequeno grupo de integração e crescimento, e que os irmãos possam diariamente, com a sua família, estar em oração, abrir a palavra, ter um momento de meditação. Pai, que isso faça parte da nossa vida diária, que isso faça parte do nosso cotidiano, que nós, ao acordarmos, já possamos fazê-lo e ir direto lá no nosso WhatsApp, para pegar o devocional, que a igreja manda 2 devocionais todo santo dia. A igreja envia 2 devocionais todo santo dia para os irmãos, todo santo dia. Nós enviamos os devocionais, o pastor Anderson envia, outro presbítero Jorge envia. São 2 devocionais que nós enviamos. Louvado seja Deus. Então, Pai, que nós possamos já acordar e ir direto lá para o devocional. E eu sei que os demais irmãos, pastora, presbíteros, diaconisas, pegam esse devocional e partilham para mais e mais pessoas, e fazem muito bem. E que a gente acorde, já vá direto lá para meditar nesse devocional, nesses devocionais, meditar na palavra do Senhor, já começar o dia com oração, com estudo bíblico, com consagração. Gente, é hora de consagrar a vida para Jesus. Chega de meninice em nome do Senhor. Chega de meninice. É hora da gente ter vida consagrada para Deus.
Deus não vai agir onde houver meninice, onde houver adultério, onde houver gente pegando a mulher do vizinho, onde houver gente pegando, sei lá quem que está pegando. Não age. Deus não vai agir assim. Deus não vai agir enquanto houver fofoca, enquanto houver panelinha, enquanto houver rebelião, enquanto houver mentiras, enquanto houver desorganização, enquanto não houver equilíbrio no corpo de Cristo, enquanto não houver consideração máxima pela sua liderança espiritual. Deus não age. Deus não age. Nós precisamos ter vida consagrada. Chega de falar palavrão. Tem gente que está na igreja, aleluia, louvado seja, sai da igreja, vai para a ponte que partiu, vai comer tomate cru, filho da pulga, sei lá quantas mais coisas. Não podemos usar a nossa boca. A boca que é abençoadora não pode ser boca que amaldiçoa. Nós não podemos ser crente girafa, pé na igreja e cabeça no mundo. Não podemos. Nós temos que ser crentes íntegros, vida consagrada, irmãos. Isso é tão maravilhoso. É tão maravilhoso a vida consagrada. É tão maravilhoso a vida de oração. Faça aí o seu jejum. Estabeleça aí um horário em que você faça lá o teu jejum, que é o momento que você vai abrir mão de alimentos, de comida, de hambúrguer, do podrão, do bacon, do tocinho. Vai abrir mão disso tudo para estar em oração e jejum, consagrando a tua vida, buscando a Deus, mostrando a Deus que você está ali disponível para Ele. A palavra de Deus ensina sim a prática do jejum, ensina sim a prática da consagração. Nós precisamos ter vida cristã séria. Há uma guerra declarada espiritual. É um ponto de virada para o avanço do Evangelho. Ó Senhor, que nós possamos ter esse telhado, Pai, esse telhado de cobertura espiritual, esse telhado de cobertura espiritual, de dizer, gente, eu faço parte de uma comunidade cristã autêntica, eu faço parte de uma comunidade cristã bíblica. Eu não estou numa igreja que é circo, não. Eu não estou numa igreja de enganadores, não. Eu não estou numa igrejota cheia de heresia, cheia de coisa do diabo, não. Cheia de coisas humanas, filosofias humanas, não. Eu estou numa igreja que bota a cara a tapa para manter-se fiel à palavra do Senhor, para manter-se fiel à palavra de Deus. Não é uma questão, não é uma igreja que fique se proclamando melhor do que outras. Isso não é a nossa vertente. Não é a nossa vertente. Nós não queremos mostrar arrogância, não queremos ser arrogantes, dizemos que somos melhor e nem pior do que ninguém. Nós sabemos que existem muitos lobos e falsos profetas por aí. Jesus disse isso, os apóstolos disseram isso, e nós vamos dizer isso, e vamos combater as heresias, porque precisamos proteger as ovelhas. Mas nós não ficamos nos comparando com ninguém, nem queremos mostrar que somos melhores do que ninguém. Nós só queremos viver o Evangelho de verdade. Nós só queremos viver a palavra verdadeiramente. Nós queremos criar esse espírito verdadeiramente de uma igreja cristã, de uma igreja que vive a ação do Espírito Santo, uma igreja que vive nas pegadas de Jesus, uma igreja que vive nos passos dos apóstolos, uma igreja que vive a missão da evangelização, uma igreja que vive pela batalha da fé, uma igreja que vive pela vida de oração, uma igreja que ama a Deus sobre todas as coisas e ama seu próximo como a si mesmo, uma igreja que prioriza o reino de Deus, buscar, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, uma igreja que ama a casa do Senhor, que ama a evangelização, que ama a palavra pura,
que ama a palavra pura, uma igreja que respeita o seu pastor, porque o seu pastor respeita a palavra, respeita o seu pastor, porque sabe que o seu pastor é capaz de passar fome se tiver que passar fome, mas ele não vai voltar atrás na doutrina, não vai voltar atrás na palavra. A palavra é que tem a prioridade em nosso ministério. Uma igreja que respeita e que ama o seu pastor e a sua igreja, os seus irmãos, porque sabe que está numa comunidade cristã verdadeira, preferindo uns aos outros em honra. Uma igreja que ama Deus em todas as coisas, sobretudo, e ama seu próximo como a si mesmo. Oh Senhor amado, que nós tenhamos um coração generoso, que nós tenhamos um coração doador, que nós, Pai, possamos ajudar quem tem necessidade, ajudar quem está passando uma pendenga, um problema, que nós possamos prestar os ouvidos, e a ajuda se dá de diversas maneiras, Pai. Quando tivermos condições de ajudar financeiramente, faremos. Quando tivermos condições de ajudar com o cobertor, com o par de sapatos, com o alimento, faremos. Quando tivermos oportunidade de ajudar, emprestando os nossos ouvidos e os nossos ombros para que a pessoa chore, vamos fazer. Quando pudermos ajudar, pregando a palavra para ela, dando o nosso bom testemunho para ela, iremos fazer. Ó Pai, ajuda-nos, ilumina-nos, Pai, de todas as formas, para que nós possamos ser bênção na vida uns dos outros, para que a palavra, a oração, seja com base da nossa vida, e que nós como igreja possamos cumprir a missão, Pai, cumprir, que o Senhor levante pessoas, Pai, para ajudar o nosso ministério, levante pessoas para fazer parte do ministério de louvor, do ministério de evangelismo, do ministério de capelania. Nós queremos ter gente todos os dias, Pai, visitando hospitais, visitando cemitérios, para fazer trabalho de capelania funerária e hospitalar, visitando os domicílios, para fazer culto no lar, Senhor, capelania domiciliar. Que nós tenhamos, Pai, pessoas do nosso Ministério de Tecnologia e Informação, diariamente, para fazer trabalho de evangelismo pela internet, rádio web, TV web, internet, Instagram, Facebook, WhatsApp, pregando a palavra do Senhor, ministério de louvor. Nós temos um ministério de louvor ajustado junto conosco, fazendo aí os seus trabalhos, uma escola de música, escola de canto, os ensaios, fazendo trabalho de evangelismo na rua, levando a palavra de Deus. Levanta, Pai, pessoas para nos ajudar em todos esses campos, Pai. Temos a nossa escola de educação e formação, desde a creche até a graduação, Senhor, para que nós tenhamos bebês, crianças, adolescentes e jovens tendo uma formação cristã digna, porque a nossa igreja é uma igreja missionária e educadora. Ó Senhor, levanta, Pai, pessoas para ajudar financeiramente a nossa igreja, Pai, para que nós possamos cumprir a missão, para que nós possamos, Pai, estruturar tudo isso na igreja, estruturar com pessoas trabalhando, ó Pai, integralmente na igreja, para que nós possamos ter inclusive missionários, levantando a bandeira de Jesus, representando o nosso ministério na obra do Senhor, levando a palavra de Deus por todos os bairros. Vamos seguir Atos dos Apóstolos, vamos a Judeia, que é o nosso contexto imediato, vamos a Jerusalém, que é um contexto um pouco mais afastado, vamos depois a Samaria, que é ainda mais afastado, e até os confins da terra, até o ponto que a gente possa ter, Pai, uma igreja em cada município ou estado desse país. Ó Senhor, levanta colaboradores financeiros para isso, levanta, Pai, nossa igreja precisa de ter estruturação, precisa de ter lá algum tipo de aplicação, entrada, termos paz financeira, para podermos nos dedicar todas as formas, por todas as frentes.
Essa é a nossa oração, Pai. Abençoa rica e abundantemente a vida dos nossos irmãos, das nossas ovelhas, Pai. Então nós terminamos esse momento de oração, Pai, te agradecendo pela irmã Rosiane. Cirurgia foi uma bênção. Irmão Valdésio está curado do pé. Irmão Arthur Liares passou na pós-graduação. 22 anos de ministério pastoral, vou completar domingo. Deus, colocando nas tuas mãos nossa amada pastora Deise, seja curada de proteinúria, hipertireoidismo, pressão arterial oscilando, tratamento da carótida. Irmã Hilda Machado, pressão arterial oscilando, caroço no pescoço, fazendo exames. Marilene Almeida, fazendo exames, e também vai se fazer a cirurgia de catarata. Irmã Maria de Socorro, quadro de alergia respiratória e tosse. Senhor, a irmã Rosiane, que deu entrada no auxílio do INSS, ela tem essa vitória em nome de Jesus. O Mauro, que está com câncer no pulmão, fazendo drenagem, que deu água na pleura. A Adriana Kelly e Neuza Maria, questões de ordem emocional e neurológica. Em nome de Jesus, Pai, todas as igrejas e ministérios espalhados pelo mundo, Senhor, que são de Deus, que fazem um trabalho sério, Senhor, que a tua boa mão possa estar sobre a vida de cada um desses irmãos, que a sua boa mão possa estar sobre a vida de cada pastor, de cada pastora, de cada igreja, de cada ministério, de cada vida, de cada missionário. Pai, usa a boca de cada um, usa os ministérios, usa cada vida, Pai, para que a tua palavra avance e nós possamos, Pai, contribuir para a volta de Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém, amém. Pois bem, ovelhinha amada, noite abençoada para todos. Um beijo no seu coração. Aguardo você no domingo aqui, às 9 horas da manhã, Rua General Roca 340, Galeria, Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, no coração da Tijuca, no culto presencial. Venha estar conosco, domingo, 9 horas da manhã, General Roca, 340 Tijuca, você é nosso convidado. E em breve, em nome de Jesus, estaremos reunidos na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, na sede nacional do nosso ministério Comunidade Cristã Missão Evangélica. Acesse o nosso canal do YouTube, CC_Missão Evangélica, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações de atividades e compartilhe a palavra do Senhor. Acesse a nossa playlist, temos lá diversos livros bíblicos inteiros, pregados à luz da santa palavra de Deus para o teu crescimento e amadurecimento espiritual. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E que a graça, a paz, a misericórdia e o amor e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diga amém, pois somos o que somos pela graça de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor.